Altitude e insônia. A insônia pode mostrar seu rostinho feio de muitas maneiras diferentes. Pilotos, comissários de bordo e até estagiários militares podem sofrer dessa rara forma de insônia. Isso ocorre quando há ascensão a altitudes superiores a cerca de 3 km acima. Além da insônia em si, a insônia em altitude também inclui fadiga, dor de cabeça e perda de apetite. Um aspecto a ter em mente é que a altitude nem sempre é um fator relacionado ao voo em um avião, porque a insônia também é comum entre os alpinistas. Clinicamente, foi indicado que, normalmente, uma semana depois de ser exposto a grandes altitudes, a pessoa experimenta insônia onde poderá dormir, mas o sono será interrompido de forma consistente devido à incapacidade de recuperar o fôlego. Eles podem sentir que estão sufocando ou sufocando. Também pode haver outros sintomas, como mencionado acima, que podem acompanhar a insônia na altitude. A insônia em altitude ocorre em cerca de 25% das pessoas que se elevam cerca de 3.000 km acima do nível do mar. Clinicamente, a insônia em altitude tem alguns outros nomes, como doença aguda nas montanhas, doença de Acosta, doença alpina e hipobaropatia. A principal causa disso é a exposição à baixa pressão do ar, o que acontece com as pessoas em grandes altitudes. Agora, porque as aeronaves de hoje são modernizadas, as cabines são pressurizadas, o que, portanto, não afeta os viajantes em aviões. Normalmente, são sintomas associados à altitude que desencadeiam a insônia. Aqueles que escalam montanhas, pilotos ou equipes de voo, seguem o que consideram uma regra de ouro: voe alto e durma pouco. Embora isso possa não fazer muito sentido para o jovem médio, para eles significa uma maneira de se expor e se expor a uma altitude repetida aos poucos para evitar esses sintomas. Eles sobem gradualmente, porém isso não é possível com as tripulações de voo. Muitos afirmam que a ascensão rápida não é o problema, mas os especialistas concordam que há muito sobre isso em um distúrbio específico que ainda não está totalmente esclarecido. Existe um forte vínculo que indica que, quando há uma rápida descensão, os sintomas desaparecem muito rapidamente. Existem medicamentos que também podem ajudar a prevenir a insônia na altitude. Diamoex e sumatriptan são ambos prescritos com a prevenção da doença da altitude em mente, eliminando assim qualquer insônia na altitude. As medidas de autoajuda incluem beber muita água e folhas de cacau também são conhecidas por ajudar a doença de altitude. Embora a insônia na altitude seja um dos muitos sintomas que ocorrem em alturas extremas, é importante lembrar que essa é uma complicação pulmonar em que os rins são afetados pela altitude extrema. Recentemente, surgiu um novo medicamento para ajudar as pessoas com essa condição. A acetazolamida será capaz de ajudar muitas pessoas sujeitas a doenças relacionadas à altitude. O que os pesquisadores descobriram foi que essa droga reduzia a pressão dentro dos pulmões, relaxando os músculos que revestem os capilares dos pulmões. Isso reduz o líquido nos pulmões e aumenta a oxigenação.